Oi, eu sou Natália Barros e esse é o Panela Sem Pressão. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá num cenário diferente hoje, né? A gente não tá na minha cozinha. E isso é porque eu não vou fazer receita hoje é um vídeo de dica, tá? Hoje eu vou dividir com vocês 10 dicas para fazer o bolo de vocês ficar perfeito sempre. Não tem errada, sigam essas dicas e o seu bolo vai dar certo. Quando eu decidi fazer o canal, esse era um dos vídeos que eu mais queria fazer, porque várias pessoas, eu compartilhava assim receita com meus amigos, algumas pessoas que pediam, e várias pessoas diziam, porque eu não consegui fazer, porque isso deu errado e tal. E o lance de dar certo um bolo vai muito mais do que a própria receita. Então, às vezes você tem uma receita excelente, mas ainda assim o seu bolo pode dar errado. E confeitaria é muito isso, assim, confeitaria é ciência, você precisa seguir as coisas bem certinho para que dê certo. Seguir certinho para que dê certo. Enfim, vocês entenderam. Eu não sei se vocês sabem, quer dizer, certamente vocês não sabem. Há um tempo, eu já tive com a minha mãe não era uma empresa, mas eu fazia bolos para vender. E eu pesquisei muito sobre bolos, então bolo é uma das coisas que eu mais entendo e é uma das coisas que eu mais amo, então eu acho que tinha tudo a ver essa história aí. Mas, por pesquisar tanto, eu fui fuçando várias informações e também já tive muitos bolos que deram errado. E por isso, as minhas dicas, elas são infalíveis. Se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que o seu bolo vai dar certo. Eu já vou pedindo desculpa pela minha voz tá horrível, eu tô saindo de uma gripe, então tô, essa vozinha maravilhosa. Mas tudo bem, não podia deixar de compartilhar com vocês o vídeo. E também, não sei se vocês têm acompanhado, mas eu não tenho conseguido fazer vídeo sempre. Gente, é muito difícil viver uma vida de gente normal e ainda conseguir gravar vídeos. Então, você que ainda não se inscreveu no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal. Porque todo o esforço de fazer um vídeo a cada semana vale a pena quando várias pessoas recebem o conteúdo. E não é uma questão de ficar famosinho, de não sei o quê. É uma questão de ver aquilo que você se preocupou, se dedicou em depurar de informação e juntar lá coisas legais para compartilhar, ver dando certo na vida das pessoas. Isso foi a única coisa que me motivou a fazer um canal. Era poder compartilhar com mais gente as dicas que eu compartilhava com alguns dos meus amigos. Então, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para toda vez que chegar um vídeo você conseguir ver e aproveita e me segue lá no Instagram. O Instagram é panelasempressão.oficial. Então vai lá e segue também o Panela Sem Pressão, porque toda vez que tem vídeo novo, eu compartilho uma foto e faço uma chamada lá para que todo mundo venha ver o conteúdo completo, tá certo? Não deixa de seguir. Vamos lá, papel e caneta que eu vou começar com as dicas. Dica número 1. Antes de tudo, escolha uma boa receita. Gente, você pode pegar a receita aqui no Panela Sem Pressão. Mas existem um monte de outros sites e um monte de gente que compartilha dicas legais, receitas legais. E na verdade eu nem acredito que existem melhores receitas. Existe aquela que cabe para a sua vida. Então tem gente que ama uma receita que é original, que é feita exatamente como tem que ser. Essa pessoa, normalmente, ela tem um pouco de tempo a mais para fazer o processo lentamente e tal. Tem gente que tem pouco tempo, então precisa fazer uma receita rápida. Não importa. O importante é que você pegue uma boa receita, uma receita de um local confiável, tá? Basicamente, uma boa receita tem ovo. A função do ovo é dar estrutura para a massa do bolo. Segunda coisa, tem uma gordura. Pode ser manteiga, pode ser óleo. A diferença dos dois é que, em geral, o óleo deixa mais úmido e a manteiga deixa mais fofinho o bolo, tá? O óleo em temperatura ambiente, ele é líquido, Então, ele não deixa a manteiga deixa mais firme o bolo, tá? Mas assim, não vai fazer muita diferença. Siga a sua receita e tá tudo certo. A outra coisa que tem é açúcar, que serve para adoçar, simplesmente. E a terceira coisa, a quarta coisa, não terceira, quarta coisa, é
A farinha, que serve para dar estrutura também ao bolo, certo? Normalmente, a gente usa farinha com menos glúten no bolo. Uma farinha que você compra, por exemplo, que tem na capinha não, como é o nome? Na embalagem. Que tem na embalagem farinha para pão, não compre, porque ela em geral é uma farinha que tem mais glúten, certo? O glúten é o que dá elasticidade. A gente quer um bolo que seja mais esfarelento, não um bolo que seja elástico, feito pão que você parte assim, né? Obviamente vai ter fermento, vai ter outras coisas, mas são esses 4 ingredientes que são essenciais, tem que ter. Tem bolo sem fermento? Tem. Tem bolo sem leite? Tem. Tem bolo sem água? Tem. Tem bolo sem chocolate? Tem, claro. Mas não tem bolo sem ovo, farinha, uma gordura, né, e açúcar. Tem bolo diet, Natália. Tem bolo diet, mas o bolo diet coloca alguma coisa que substitui o açúcar, tá certo? Dica número 2. Separe os seus ingredientes antes de fazer a receita. Isso não é conversa. Eu odeio essa parte. Porque eu adoro fazer as coisas assim da doida. Vai botando, vai botando. Só que, para o bolo dar certo, você precisa que tudo esteja muito bem pesado, né? Eu tenho as quantidades corretas. E eu só sei se eu tenho as quantidades corretas se eu separo antes. E a outra coisa é que tudo precisa estar em temperatura ambiente. Tudo. E não é balela, gente. Isso tem um fundamento. Quando eu for falar do fermento, eu vou falar sobre isso, tá? Mas precisa estar em temperatura ambiente. Eu não sei se vocês já tentaram, mas bater, por exemplo, a manteiga e o açúcar, quando a manteiga está gelada, não dá certo. Ela não fica fluida, ela não cria volume, ela fica assim, ó, em pedacinhos. Fica horrível. Dica número 3. Teste o seu fermento antes de começar a receita. É muito comum o fermento perder a sua ação até antes do prazo de validade que está ali estipulado. E a ação do fermento, ela pode ser perdida porque está muito quente, porque está muito frio, por várias coisas. O fermento basicamente é uma mistura, né, de componentes químicos que na sua reação faz ebulição. Não, forma gases, né? E isso precisa de uma condição adequada, então você precisa testar o seu fermento. E para testar o seu fermento é super simples, você pega o seu potinho de fermento e um pouquinho de água. Você vai colocar essa água natural, jogar nessa água natural um pouquinho de fermento e ele precisa criar uma espuminha, tá? Fazer como se fosse... Sebion não, como é o nome daquilo? Efervescer. Nossa, que palavra bonita. Efervescer, tá certo? Se fizer isso, tá ok. Se ficar tipo uma aguinha com maisena, uma água com sal assim, meio esbranquiçada e não fizer nada, jogue seu fermento fora. Lamentavelmente, você perdeu seus R$2, mas não vai servir, tudo bem? Dica número 4. Antes de você começar a misturar os ingredientes, ligue o seu forno. Ele precisa estar quente na hora em que o bolo vai para dentro do forno, certo? Dica simples. Dica número 5. Siga exatamente o passo a passo da receita que você pegou. E seja fiel. Não invente de ficar colocando coisas, adicionando elementos. A menos que você já tenha feito aquela receita várias vezes e você sabe como ela se comporta. Então você adiciona uma coisa, sei lá, adiciona uma fruta, adiciona alguma chocolate, cacau, alguma coisa desse jeito, e aí você vê. Agora, saiba que quando você começa a adicionar coisas, você corre o risco de ter a sua receita perdida. É normal errar várias vezes, não tenha medo de errar, tá? Mas, inicialmente, eu sempre digo, ó, a primeira vez que você vai fazer a receita, você tem que fazer ela exatamente como a pessoa pediu. Não inventa. Depois, você começa a fazer as suas adaptações, certo? Dica número 6. Independente do que você for fazer, normalmente a receita pede que você misture todos os componentes que são molhados, né? E os secos separadamente. Então você peneira os secos, tal, e por último você faz a adição. Mas a última coisa que você tem que colocar é o fermento. Ah, Natália, mas na receita dizia que ele tinha que estar misturado com a farinha.
Certo, se o último passo for a farinha junto com o fermento, não tem problema. Vai lá, mexe, mas ele tem que estar assim, ó, tem que estar tudo pronto para você colocar na forma e ir para o forno. E por que, gente, isso tem que acontecer? Porque o fermento, como eu falei, é um composto que em contato com a massa do bolo promove a emissão de gases. E esses gases servem exatamente para dar volume ao bolo, né, para fazer ele crescer. Então, isso tem um tempo para acontecer. Se você põe o fermento e deixa a sua massa lá de boa, aí você foi dar banho no menino, aí depois voltou, vou beber uma aguinha aqui, aí depois eu vou tomar um café. Não dá certo. Você precisa colocar o fermento e colocar o seu bolo direto no forno, certo? E o próximo ponto importante, já puxando, que é a dica número 7. Bom, você precisa colocar o seu bolo no forno quente. E aí, quando você abre o forno para colocar o seu bolo, a abertura do forno faz com que a temperatura interna abaixe. E normalmente quando você coloca o bolo de volta, ele já não está tão quente, entende? Então, uma super dica que eu aprendi, dá super certo, é deixar a temperatura no máximo do forno nos 5 primeiros minutos em que o bolo está lá dentro. Isso vai garantir que o tempo que o fermento precisa para fazer as bolinhas de lá crescerem é exatamente o tempo em que a temperatura está alta. Eu estou garantindo que a temperatura está alta lá dentro. Então, deixa 5 minutos e passou 5 minutos, aí você reduz a temperatura e aí o seu bolo segue assando em temperatura baixa. O que é importante também, porque o bolo senão vai queimar por fora e dentro a massa não vai assar. Mas nos 5 primeiros minutos, deixa lá quente para dar tempo do fermento reagir e fazer essa transformação aí, né, da emissão de gases, para que ele dê volume e depois você baixa a temperatura, certo? Quando você mora num lugar frio, é muito mais evidente esse fenômeno, né? Porque quando você abre o forno, a frieza do ambiente entra dentro do forno. Como eu moro em Recife é tipo assim, vizinho ao inferno. Eu, inclusive, estou aqui morrendo de calor. Ai do céu. Não tem frio certo aqui, tá? A gente pode ter 5 estações, mas sempre vai ser um calor do inferno. Então, isso aí nem é muito evidente, mas ainda assim, deixe esses 5 minutinhos lá, certo? Deixou 5 minutinhos, depois você diminui a temperatura do forno. Dica número 8. Sempre use um timer. A menos que você queira ficar assim, do lado, olhando o seu bolo crescer, desenvolver e ficar dourado. Mas eu, que sou linda e esquecida, eu sempre esqueço de bolos. Deixe um timer para lhe lembrar, primeiro, dos 5 minutos, que é para você baixar a temperatura, e depois, com 30 minutos, você olha o seu bolo. Nathalie, isso é uma regra? Não. Por quê? Se seu bolo for desse tamanho, ele vai precisar de 5 minutos para assar. Mas, em geral, um bolo normal, tamanho normal, uma forma normal. O que é um bolo normal? Um bolo normal é de 20, 25, 30 centímetros. Então, esse bolo dura mais ou menos uns 30, 35, 40 minutos para ser assado, tá? Então, você precisa considerar tudo isso. Então, use um timer. Dica número 9. Em geral, quando a sua casa começa a ser perfumada com cheirinho de bolo, o bolo tá perto de ficar pronto, certo? Então, quando você sentir cheirinho de bolo, você já pode ficar ali acompanhando e daqui a pouco fazer o teste do palitinho. E é o teste do palitinho a minha dica número 10. O teste do palitinho, todo mundo fala assim, deixa o palitinho ficar sequinho. É verdade, se o palitinho estiver sequinho, ele indica que o bolo está pronto. E lembrando, você deve colocar o palitinho no centro do bolo. Por quê? A parte de alumínio, a parte de silicone, a parte de inox, sei lá o que você usa de forma, é a parte que esquenta. Então, tudo que está próximo dessa parte vai assar muito mais rápido. Eu preciso colocar o palito na parte mais distante. Então, se eu tenho um aro redondo, eu vou colocar exatamente no centro. Coloquei o palitinho. O palitinho só não pode sair com rastros de massa crua, certo? Se isso acontecer, realmente o seu bolo não está pronto. Mas se você colocou o palitinho, tirou,
e viu que ele não saiu completamente limpinho, mas uns pedacinhos de bolo assim grudadinhos, você pode tirar, certo? O seu bolo vai ficar um pouquinho mais úmido. Um pouquinho mais úmido. Basicamente isso, certo? Você pode fazer a experiência, aí você vê se você gosta de um bolo um pouquinho mais seco ou um pouquinho mais úmido. Estranho a pessoa gostar de um bolo um pouquinho mais seco. Mas enfim, teste os dois, você vai ver. Mas se ele sair sem rastros de massa crua, já tá legal. E se eu pudesse colocar uma 11ª, mas eu não coloquei porque ia ficar muito feio botar 11 dicas. 10 é muito lindo, né? Eu gosto de coisas assim, fechadinhas. A última dica é: espere o seu bolo esfriar para desenformar. Quando ele tá muito quente, a probabilidade dele desmoronar é muito grande quando você for desenformar. Então, ele não precisa estar frio. Até porque comer bolo quente é maravilhoso. Mas você não precisa comer bolo fervendo. Então você deixa esfriar, amornar um pouco e aí você vira, tá tudo certo, ele não vai quebrar, certo? Bom, se você gostou desse vídeo, dá like aqui embaixo, dê like. Compartilha com seus amigos, compartilha com aquela amiga que só faz só lá bolo, só lá em Batumata que faz. Compartilha para que ela não faça mais isso. Aquele seu amigo que se aventurou na cozinha e nunca deu certo um bolo, manda para ele também, certo? E você vai ver que a partir de agora você vai fazer bolos deliciosos com as minhas diquinhas, ok? Um beijo para vocês. O que mais que eu ia falar? Não sei, tá bom. Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima semana, talvez. Tá? Beijo!